É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Vou ler aqui o currículo do nosso entrevistado, uma coisa bem rápida, depois eu peço para ele contar um pouquinho mais dessa trajetória. A gente vai fugir um pouquinho do tradicional mundo do vinho, a gente vai tentar trazer algumas vertentes que têm uma relação muito próxima com esse universo e tentar trazer informação diferente de qualidade para vocês. Nosso entrevistado é bacharel e pós-graduado em administração de empresas pela FAAP e pela FGV, com passagem por grandes empresas. Uma das últimas foi o Fasano, onde ele foi CEO por 8 anos e atualmente é diretor-geral do Fogo de Chão aqui no Brasil. Paulo César de Azevedo Antunes. Paulo, obrigado demais pela participação. Saúde, cara. É um prazer estar aqui, Renato. Obrigado pelo convite. Saúde. Se quiser mudar o apoio de mesa aí, fica Vamos lá, vontade vamos lá. pra não dar erro. Obrigado. Boa. Paulo, antes da gente entrar no teu universo, a gente sempre pergunta qual que é a tua primeira referência com relação a vinho. Sei que a gente já bateu um papinho aqui um pouco antes, mas queria que você contasse. A galera, geralmente o pessoal mais jovem é um porre de vinho ruim na adolescência e tal. Mas conta como é a tua primeira memória com vinho, assim, cara. Cara, em casa nós tivemos contato com vinho muito cedo. Meus pais, assim, minha mãe de família italiana, meu pai um apreciador. Então, assim, desde cedo dizem que, assim, molhar a chupeta no vinho e provar e ensinar, assim, olha, isto aqui é tal coisa, isto aqui é tal região. Então, na nossa casa sempre teve muito presente desde criança. Então, a ligação afetiva é enorme com o vinho e com outras bebidas também, né? Destilados, com licor, com bebidas fortificadas. Então, em casa é isso. E passou de geração em geração. Os meus filhos, eu tenho gêmeos que vão fazer 22, de uma pequena que vai fazer 18. Não, E pequeno. também, pois é, e também curtem e, assim, na medida do possível, conhecem de detalhes e história e tal. É muito bacana, né? Uma história muito rica e fora que tem tudo a ver com o convívio em família, com a hospitalidade, com aproveitar a vida. Então, assim, entrevista com vinho, acho que é tudo de bom. Tudo de bom. Vinho e com essa bela mesa de frios ainda. É isso. Pô, aproveitando, já tinha até esquecido. A produção já ia puxar minha orelha aqui. Agradecer nossos parceiros. O Gão da Encâneva, que é essa charcutaria incrível aqui, ó. Coisa fina, coisa linda. Pepinhas bem tratadas, bem curadas. Encâneva, acessa aí o QR Code que tá na tela. Agradecer também a Triguiúva, nosso parceiro do Universo do Mundo do Vinho aí, que faz uma curadoria de vinhos nacionais bem legal. Vinhos de, porra, custo-benefício muito acessível. Hoje a gente tá aqui com o Cabernet Franc. Aí eu vou pedir desculpa porque eu não sei pronunciar o nome da vinícola. Então vou até mostrar aqui na câmera, na outra câmera. Aí depois, ô Gui, se você quiser me mandar certinho aí como é que pronuncia, Angeben. Desculpa aí, hein, galera. Desculpa de verdade por não saber pronunciar, cara. Deixa nos comentários. Não, depois a gente deixa no comentário fixado a pronúncia correta. E Somcast 10% de desconto, acessa lá, o QR Code tá na tela. Vinhaço Cabernet Franc, eu já provei aqui, pô, um vinho super equilibrado, coisa fina. Então, fortalece aí nossos parceiros, fala com o Gão na Encânia, vem com o Gui lá da Triguiúva, beleza? E, Paulo, você lembra qual foi um vinho assim que mudou tua perspectiva sobre a bebida? Você falou que seu pai tinha uma adega muito interessante, com bastante vinho e tal, mas você lembra já na tua vida de degustador, de bebendo vinho, algum vinho que falou, porra, isso aqui realmente... Você falou que gosta muito de Bordeaux e tal. Algum vinho que você falou, cara, isso aqui é... Eu tive a sorte, meu pai tinha essa adega grande e ele não era um tomador com frequência de vinhos tintos. Ele era mais de vinho branco e de uísque. E nós o acompanhávamos, etc. Mas ele tinha umas garrafas muito bacanas. E o principal, quando você fala de Bordeaux ou Velho Mundo, garrafas bacanas sendo tomadas no tempo correto. Então me marcou muito uma garrafa
quer dizer, não tinha muitas dessa, enfim, mas era um Chateau Mouton Rothschild de 1970, um Grand Format. Eu tenho a foto depois, eu não sei, acho que eram 5 litros. Tá. E aí é o que nós estávamos falando de tomar tijolo, né? Aquele vinho alaranjado com aquelas notas de estábulo, couro, enfim, que Os terciários ali presentes pra caramba. você não consegue em vinhos mais novos. A gente só toma vinhos novos, né? Então isso me marcou muito. Hoje é fruta, né? Hoje é fruta, fruta, fruta. Pois é. Então hoje é muito difícil você tomar um vinho assim, me marcou muito, mas eu acho que me encaminhou um pouco para tomar vinhos, como eu te contei, de champanhe, tomar, se possível, quando eu encontro champanhe oxidada, que muda muito, né? Então você tem pouco perlage, você já tem Quase nada, né? ou quase nada, dependendo da idade do shampoo. Senão só um resquício ali foi na taça e evapora rapidinho. Exatamente, né? Exatamente. Então isso me marcou muito, me marcou. Eu era, enfim, adolescente, e me marcou muito. Boa. Então, depois que a gente entrar um pouco mais nesse universo da tua vida profissional, contar um pouquinho da tua história e também do momento atual lá no Fogo de Chão, a gente retoma aí e tenta criar um cronograma do vinho na tua vida. Tá bom. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua história como profissional até chegar no Fogo de Chão ali. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Cara, eu tive uma trajetória que eu considero assim, bom, eu fui sortudo, eu trabalhei com pessoas muito bacanas e tive sorte de, assim, a própria trajetória ir me mostrando o caminho, né? Eu trabalhei 4 anos numa exportadora de fruta, que acabou fechando por uma crise de câmbio, mas me mostrou, assim, todas as áreas, área administrativa, área de produção, área de qualidade, de transportes, de estoque, enfim, foi muito bacana. Depois que essa empresa fechou, eu consegui pegar o início da Alpha Graphics aqui no Brasil, que é uma franquia de loja de conveniência gráfica. Nessa empresa eu fiquei 15 anos e também com muita gente bacana. Eu tenho amigos até hoje da empresa e gurus que me ensinaram muita coisa e tal. E dessa empresa eu fui do assistente até o diretor-geral para a América Latina. Que legal. Trabalhando para os americanos e foi muito bacana. E aí, também fazendo um pouco de conexão com o vinho, quando a gente ia para fora, dava acesso a comprar coisas boas, com preços mais acessíveis. Hoje nem fora tem preços acessíveis. Nem lá hoje em dia, né? Nem lá. Mas enfim, foi uma oportunidade, uma experiência também que o trabalho me proporcionou. Depois desse período longo, eu recebi um convite para ir para uma empresa. Eu acho que desses 36, 37 anos de jornada, foi o único período difícil da minha carreira, que eu fui para uma empresa chamada Hilt, a empresa de ferramentas elétricas para construção. E fui a convite, aquela história, você fica seduzido por uma proposta de trabalho e financeira que eram especiais. O projeto era muito bacana, era para uma empresa que sempre vendeu por venda direta, não vendia através de canais, franquia, distribuidores, etc. e tal. E eu ia desenvolver um projeto para Brasil, Rússia, Índia e China, de canais para os BRICS. E 6 meses depois que eu estava lá, o projeto foi cancelado e trabalhava também com pessoas que... eu tive a sorte de sempre trabalhar com gente que me inspirou, me mostrou o caminho e tal, e não foi o caso nessa empresa, foi por 1 ano assim. E aí eu achei que tinha tomado a decisão completamente errada, porque eu adorava Alpha Graphics e fiquei há 15 anos. Muitos anos. Vira uma família, né? Exatamente, exatamente. E aí tem decisões erradas que levam a coisas muito bacanas, que foi o convite de assumir como cabeça, como CEO do Fasano.
Fazano, naquela época, eu assumi como CEO somente do hotel. Só tinha um hotel na época, que era o Hotel Fazano São Paulo. Não tinha Rio, não Não tinha... tinha Rio. O Rio estava em construção. Eu Tá. peguei a construção do Fazano Rio e inaugurei Rio, inaugurei Punta, Fazenda Boa Vista, inaugurei, enfim, muitos hotéis. Aí, depois de 2 anos que eu estava no Fazano, me foi feito o convite para assumir como CEO dos restaurantes também. E foi uma experiência bacanérrima, assim, trabalhar numa empresa de família, com uma equipe muito bacana que me abraçou, foi muito legal. E depois de 8 anos lá, eu decidi que devia seguir um caminho próprio. Imagina, sair da posição de número 1 do Fazano para empreender. Fui abrir uma ótica popular. Abri uma ótica chamada Ótica Bacana e tinha a estratégia de abrir 3 lojas e aí com essas 3 lojas crescer, não, a princípio como loja própria para eu ter a última linha da empresa, a ideia era ter 10 lojas e aí depois de 3 anos eu abri em 2015, depois de 2 anos, 3 anos, teve aquela crise da Dilma, a crise que afetou muito o crédito popular. E a ótica popular, você acha que você vende somente óculos ou ajuda o cliente com a consulta, mas não, você vende crédito. Eles não têm crédito, eles buscam na ótica o crédito. E eu fui a primeira ótica, aliás, eu acho que sou a primeira ótica do Brasil que tem um cartão de crédito próprio. Uma curiosidade aqui pro teu... Olha que curiosidade. Ah, que legal. E Pô, eu lembro desse logo aqui. Eu lembro, cara. que tem uma empresa de Aqui, ó. armazenagem que tem um logo semelhante. No Store. Good Storage, exatamente. Mas a minha é anterior. Não roubaram. Olha atrás. É um cartão de crédito. Total, né? E aí, esta empresa que faz o screening de crédito, e quando teve a crise, a venda despencou. E eu até tentei vender com carnê, e aí que foi pior a emenda que o soneto. Tive um prejuízo enorme. Enfim, tinha ainda uma reserva que você põe dinheiro do bolso. 2, 3 anos investindo ali. Investindo, e tinha uma reserva, olhei para frente e falei, olha, essa reserva vai acabar e eu tenho filho para formar e etc e tal. Mas pega um país instável que não te dá uma segurança de fazer o investimento. Aí... Foi quando eu chamei minha equipe, tenho gente muito boa na Bacana, e propus, falei, olha, eu vou voltar a ser executivo e vocês precisam vir aqui para a linha de frente. Eu divido o resultado que a gente alcançar com vocês e foi muito legal. Eu tenho a empresa até hoje, eu tenho 3 lojas hoje, estou prestes a abrir a 4ª. E nesse momento, final de 2018, eu comecei a buscar e no meio de 2019 a Fogo de Chão estava buscando uma pessoa para ser o country manager, para ser o diretor-geral da empresa no Brasil. E deu certo, e estou lá até hoje. E aí uma experiência à parte, a Fogo de Chão... me diz aí se eu estiver te metralhando. Não, fica à vontade. Você corta. Não tem essa aqui não. Aqui é tudo liberado, a gente fica tranquilo para falar o que quiser, cara. Aqui é aberto. Puxou a cordinha, eu tô... Vai embora, vai embora. E aí na Fogo de Chão tá sendo uma história muito bacana, porque é uma cultura, com uma empresa de 46 anos. São bacanas essas histórias longas, né? Então, Fazano tem uma história muito longa, Minha Ótica já tem 10 anos, Fogo de Chão 46 anos. Então, você entrar e trabalhar com pessoas que estão na empresa há 20, 25, 30, 35 anos, é um aprendizado muito grande. Tem que ter essas pessoas perto, né, cara? Absorver, né? Tem que entrar com a humildade. Por exemplo, eu tinha experiência de gestão de um dos maiores grupos de luxo de restaurantes do Brasil, da hospitalidade. No entanto, não adianta entrar com a postura de que eu você sei sabe tudo. né? Até porque
eu aprendi depois de entrar que a indústria de churrascaria, e hoje nós nem nos consideramos uma churrascaria, hoje é fogo de chão, hoje é uma experiência. Quando eu entrei, eu diria até que o setor ou a indústria de rodízio, de churrascaria, estava Um declínio. declínio. Eu lembro de ter ido na Fogo de Chão quando eu tinha 15, 20 anos, assim, era um lugar para ver e ser visto, tal. Cara, eu não lembro a última vez que eu fui num rodízio de carne assim. Mudou muito, né? Você vê muito hoje em beira de estrada ainda, uma coisa meio outro nível, né? Não vamos comparar nada. Mas você vê coisa de beira de estrada, assim, uma coisa bem mais. E com a liderança, nós temos um CEO mundial, que é o Barry McGowan, assim, com uma visão muito aguçada. Ele, por exemplo, no Fasano, o que o Rogério liderou nos restaurantes? Então, tinha o Fazanão, que é o que deu origem à série, depois ele abriu o Gero, que tinha um posicionamento ali que era um restaurante mais descontraído, menos formal do que o Fazano e tal. Depois o Paride e tal. Então ele acabou criando 10 marcas de restaurante com experiências distintas. A Fogo de Chão foi por outro caminho. Então, 20 anos atrás, você tinha Fogo de Chão, uma opção. Você escolhia o rodízio. E acabou. Acabou. Então, eram aqueles cortes, era a mesa de salada. Hoje, você vai na Fogo de Chão, até muitas pessoas não sabem, mas você pode comer somente o buffet de salada por menos de R$ 100. Por R$ 94 você come o buffet de salada. Você pode comer o buffet de salada e um corte, por exemplo, meu corte predileto é a fraldinha. Puta, é a carne mais saborosa que tem, né? Por R$ 144 você come fraldinha à vontade e você come o buffet de salada, que a gente chama de market table, que tem mais de 100 pratos, tem uma copa fantástica, tem um parmigiano reggiano, tem aspargo, tem mussarela de búfala da Bufalina. Então, esse é o nível. Esse é o nível. Você pode comer a experiência completa por R$ 229, que é o rodízio. Você pode comer um hambúrguer. Você pode pedir um belo vinho, comer a mesa de salada e pedir um wagyu, aí é à la carte. Você pode pedir um dry aged. Hoje a Fogo de Chão tem, na minha opinião, eu sou suspeito, mas na minha opinião, é o melhor dry aged que você encontra no mercado. É Feito curado em você. casa, feito lá. Tudo com gado, com cortes rastreados. Hoje a gente tem uma parceria muito grande com a FSW e são cortes de altíssimo marmoreio, meio sangue ou 3/4. Então, assim, hoje a Fogo de Chão você vai para fumar um charuto e para tomar um brandy, não para o rodízio. Você vai para fazer o seu evento, você leva Fogo de Chão para fazer o evento na sua empresa. Então mudou muito. Hoje a empresa... experiência completa, né? Que é o que o mercado pede, né? Então, eu diria que era uma indústria que estava diminuindo o número de clientes, se reinventou e principalmente o Fogo de Chão, eu acho que puxou essa... E essa virada foi muito, eu diria, recentemente, assim, depois da pandemia. A pandemia foi horrível, né? Quebrou a perna de todo mundo. Conosco não foi diferente, mas nós já estávamos gestando uma série de inovações, mudanças desde arquitetura, design, uniforme. Não, 360, né? Foi. E o resultado está aí. Eu convido você e os seus clientes a conhecer a nova Fogo de Chão, digamos assim. Nós fizemos uma loja conceito no Shopping Morumbi. Tem 4 anos. É uma loja que você encontra a churrasqueira no meio do salão e você não sente o cheiro. Então tem uma estrutura de exaustão incrível e o design ficou realmente muito bacana. Eu convido vocês a participar e nós renovamos todas as lojas. Participar, eu digo, e provar e conhecer. Então, eu entrei numa empresa de muita tradição, mas que está olhando muito para frente, está inovando bastante, investindo em pessoas.
a Fogo de Chão, para mim, é uma escola de hospitalidade. A arte gaúcha do churrasco e da hospitalidade são incríveis, porque está na origem, aliás, está na educação das pessoas, né? Então, eu acho que sempre foi um trabalho duro de quem teve no campo. Acho que é a mesma coisa do vinho. É um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas hoje acho que é feito com muita tecnologia e tal. E este momento, o momento de comer um churrasco, de abrir um vinho, de celebrar, de comer as receitas tradicionais, era um momento de confraternizar em família. E não tem coisa melhor do que uma mesa de churrasco com um bom vinho sendo servido por uma pessoa que pega os clientes no colo. Então, eu acho que se eu fosse resumir, é isso a Fogo de Chão. E a minha carreira me permitiu ver ângulos distintos, trabalhar com empreendedores fantásticos, a ponto de me incentivar a abrir meu próprio negócio, que eu tenho até hoje, e vou seguir crescendo, e trabalhar com pessoas fantásticas em histórias longas, de tradição, que respeita a tradição e, ao mesmo tempo, inova sempre pensando na jornada do cliente, na experiência. Muito bom. Essa trajetória de fazendo aí te deu algum embasamento interessante que você conseguiu transferir pro Fogo de Chão? Porque o fazendo é basicamente, pô, hospitalidade pura, né, cara? O Fasano, eu diria que e aí está nas mãos do Rogério, é a arte de servir quase de maneira invisível. Então é um posicionamento e eles seguem surfando, né, nessa onda, agora inclusive fora do Brasil e tal. E sim, me ensinou muito. A Fogo de Chão já fazia escola de hospitalidade. Eu diria que é um negócio até que está enraizado na Fogo de Chão. O carinho, a atenção. Claro, quando você fala de 700 pessoas aqui no Brasil ou mais de 10 mil pessoas nos Estados Unidos, é um desafio você treinar e trazer todo mundo para o mesmo ponto, assim como é para outros restaurantes. Desafio, né? Lidar com gente e treinamento. Pra mim, acho que com certeza é o maior, cara. Assim como era no Fasano e tal. Mas a escola Fasano, claro, me ajudou muito a trazer referências para Fogo de Chão, para cá. E a Fogo de Chão já era diplomada e uma das melhores, se não a melhor aí no Brasil, na área dela, em termos de serviço. É só um ponto, né? A gente tem no Fasano um dos maiores sommeliers que a gente tem no Brasil, que é o Manuel Beato, que você teve o prazer aí de conviver por quase 8 anos aí, e você contou um pouquinho ali nos bastidores de algumas viagens, algumas... Quer puxar esse assunto aí já, Manuel Beato, vinho, Fasano, alguma coisa? O Manuel é uma instituição, né? E o Rogério é outro em termos de vinho também, é um connoisseur. E o mais bacana não é só o conhecimento que é profundo dos dois tal, é o quão descontraído tomar um vinho com eles, né? Na Fogo de Chão eu tenho o meu Manuel Beato lá, que é o Cássio. O Cássio Alexandre, ele tem 25 anos de Fogo de Chão e já foi para as principais vinícolas, de olho fechado. Já deixa o convite depois para ele participar com a gente. Sem dúvida, é um prazer. Mas, claro, ter tido as experiências com eles nessa casa de tradição, imagina, tive a oportunidade de tomar os grandes vinhos, né? Tive a oportunidade de tomar os Bordeaux na idade certa, os Borgonhas na idade certa. E você fala com o Manuel, ele é uma enciclopédia não só de vinho, você fala de cachaça, você fala de música, você fala
E ele consegue juntar isso de uma maneira muito bacana. E a arte, eu diria um pouco aí da arte da hospitalidade, que se você traz o vinho junto, eu não sei qual encanta mais. Chegar numa mesa, conseguir engajar e muitas vezes, claro, mostrando o conhecimento, isso aqui é uma arte também, né? Quando dão a abertura, É, muito legal. mas quando você olha para a pessoa que está te servindo, você fala, eu vou convidar ele para sentar aqui comigo, é isso. Eu acho que a pessoa atingiu o auge. E essas pessoas, assim como o Cássio, o Rogério, o Manuel, são pessoas encantadoras que, quando você chega e vai ouvir sobre vinho, a pessoa vai fazer um serviço, você fala, não, eu vou convidar ele para sentar aqui para tomar comigo. É uma sumidade, né, cara? Ali é diferente. E já entrando então mais na questão do fogo de chão, você comentou aí, são 46 anos de estrada. Conta um pouquinho mais dessa trajetória do fogo. A gente falou um pouco mais do último momento, né, toda essa fase de transformação, mas conta um pouquinho como iniciou, um pouquinho da trajetória, porque eu sei que hoje é um grupo internacional, né? Sim, Então vamos mostrar para o pessoal aí que está assistindo um pouco dessa trajetória. um prazer. Ó, a Fogo de Chão, ela foi fundada em Porto Alegre em 79, né? E os fundadores revolucionaram, eu diria, a indústria, né? E trouxeram para São Paulo, refinaram o conceito e tal. E já há muitos anos venderam a empresa. A Fogo de Chão hoje é uma empresa de fundo de investimento, é uma empresa americana. Imagina, é uma empresa que foi fundada no Brasil, sucesso, e hoje é sucesso internacional, hoje levado para o mundo, né? Você comentou, tem 10 mil funcionários nos Estados Unidos aí? Exatamente. Ela é muito maior fora do que aqui dentro hoje. Exatamente. Hoje estamos quase 100 lojas nos Estados Unidos Né? e, e é interessante porque, como eu falei do Barry, que hoje lidera a empresa, ou nós aqui no Brasil, o Cássio, a Selma é a Chief Cultural Officer, o Cássio é diretor de operações aqui no Brasil. São pessoas que carregam essa história, que assim reverenciam toda essa origem. Inclusive, nós temos um fundador, que é o Jorjão, sempre muito próximo de nós. Então, nós reverenciamos toda a origem da empresa e até onde eles levaram. Mas, como eu te comentei, a empresa não ficou parada. Ela se desenvolveu e hoje rejuvenesceu o público. Então, você poder fazer um rodízio de um corte, fazer algo mais rápido, talvez você queira fazer uma reunião com a tua equipe, ainda assim comer bem. Você tem a vantagem do Market Table, que é o buffet de salada, então você consegue comer rápido e comer um corte, é uma coisa acessível, e ao mesmo tempo você está na Fogo de Chão, que é uma marca que tem reconhecimento hoje de 90 pessoas, 90% das pessoas espontaneamente citam o Fogo de Chão, né? Então, eu acho que a Fogo de Chão e a história, ela permanece, segue forte, porque a gente consegue reverenciar o passado e, ao mesmo tempo, inovar, respeitando a arte do churrasco e a hospitalidade gaúcha. Então, esse conjunto aí foi um conjunto de sucesso, e nós estamos crescendo. Devemos, no ano que vem, abrir a 10ª loja aqui no Brasil. Recentemente abrimos no Shopping Tamboré, a 9ª unidade, Tá. e repaginamos, renovamos todas as operações. De novo, deixo um convite aí para os teus telespectadores aí conhecer, e para vocês também, e para aproveitar um bom vinho com um bom corte de carne ou uma charcutaria, que é uma combinação Perfeito. perfeita. E pegando um pouco dessa experiência que você tem aí com
é diferente o público da Fogo de Chão aqui do Brasil para lá fora? O conceito de experiência também muda daqui para lá ou é a mesma ideia, assim? Não, é a mesma experiência. Você pode ir no Oriente Médio, você pode ir nos Estados Unidos, no México, aqui no Brasil, a experiência é a É a mesma. mesma. Eu diria que os hábitos são diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, 70% da nossa venda é no almoço. Tá. Nos Estados Unidos é invertido, Invertido. 70% é à noite. Eles têm o hábito lá de comer muito light no almoço e à noite fazer uma refeição maior. Aqui no Brasil, talvez pela temperatura ou pelos hábitos, ou pela origem, a história da Fogo de Chão foi de nas cidades que está, e aqui no Brasil nós estamos em São Paulo, Rio e Brasília, nós sempre fomos o power lunch da cidade. Então, é onde você encontra as pessoas que fazem negócio e tal. E está mudando o perfil. Hoje você encontra isso, você encontra famílias, você encontra os amigos confraternizando no almoço e tal. Então os hábitos de consumo aqui no Brasil são distintos, mas o público eu diria que é o mesmo. O mesmo, né? É. Muito legal. Porque às vezes a gente, porque conhecendo um pouco a cultura americana, é isso que eu ia falar. No almoço é uma coisa muito rápida, leve ali. Geralmente o pessoal come bem Na leve mesa, na mesa. é. Então é interessante entender isso daí, cara. E o vinho no Fogo de Chão? Como que. A gente tá falando de três praças muito parecidas, né? São Paulo, Rio e Brasília, provavelmente dentro de capital, né? Mas o vinho, ele, como que ele tá inserido hoje no Fogo de Chão, né? Ele tem uma gestão de adega unificada, é uma coisa muito por praça. Aí uma curiosidade mais do nosso universo. Não, o vinho ele está muito presente. Hoje você fala de vinho com carne, é uma combinação Pô, assim perfeita, né? É o que você falou, o perfeita. churrascão em família, aquela coisa. E com um bom vinho é perfeito. E o vinho tem uma presença muito importante na Fogo de Chão. A Fogo de Chão é com A tradição gaúcha, né, cara? Churrasco e vinho, pô, tradição. feito, né? E a Fogo de Chão tem uma tradição de ser premiada como uma das melhores adegas de restaurante do Brasil. Legal. E segue essa tradição. Mudou muito o perfil das adegas de restaurantes, porque no passado você tinha as adegas aí com seus 1.000 rótulos, 1.500 rótulos e tal. Hoje eu diria que é inviável. Nossa, tem um capital parado ali Brutal. que é maluquice hoje em dia, né? Então hoje nós temos adegas com 400 a 500 rótulos. Que já é um número muito interessante, né? Muito interessante. Carregamos, claro, os clássicos. Então você vai encontrar um Obrion, você vai encontrar um Petrus, você vai encontrar os grandes vinhos da Espanha, você vai encontrar Valbuena, Único, vai encontrar os grandes vinhos de Portugal, tal. Agora, o que mais sai hoje no Fogo de Chão, eu diria que é Novo Mundo. Você está falando bastante de Argentina, Chile, Uruguai. E incrível, só um parênteses aqui, eu não era um tomador de Malbec, e eu comentei com você fora do ar, a evolução, né, do Malbec que você toma hoje, A desparquerização do Malbec, né? inacreditável, que eles fizeram de arredondar e realmente, assim, eu acho que Velho Mundo você tem tradição de 200 anos fazendo vinho e fazendo blend e tal. E o que foi feito de terroir, de altitude, de trazer os grandes winemakers para fazer para cá. E eu achei incrível. E Isso, os hoje, nossos irmãos, eles estão alguns anos na nossa a frente. nossa frente. E recentemente nós vimos os preços também acompanharem, né? Ficar o que era muito acessível ficou menos acessível, né? E por que não também dizer de vinhos feitos aqui no Brasil? Nós temos uma seleção de vinhos brasileiros que estão evoluindo, incrível. Você pega vinhos feitos aqui
com um nariz como esse aqui, quer dizer, então assim, tem muito espaço, eu diria, para o vinho brasileiro crescer, e nós temos muitos clientes aqui do Brasil e muitos clientes de fora. Você perguntou como é que é o vinho na Fogo de Chão. Ele é acompanhamento quase que obrigatório aí para a maioria dos clientes. Antes tomam a famosa e tradicional caipirinha feita no fogo de chão. Eu recomendo a caipirinha de limão, a tradicional, feita com cachaça. Cachaça boa. Aí não tem. Cara, caipirinha com cachaça boa, com a maceração correta, com o corte do limão correto, não é uma caipora feita de qualquer jeito. Aí é outra coisa, né? A nossa caipirinha é feita com Weber House. Todas as pessoas são treinadas, é o que você falou, para maceração, para adoçar da maneira correta, enfim. Então as pessoas começam aí com uma caipirinha e depois vão para o vinho e vão curtir principalmente Novo Mundo e quem quiser Velho Mundo também. Assim, a nossa carta ela agrada a gregos e troianos. E como está o Brasil nessa carta aí? Porque o mercado em geral está dando muito mais espaço hoje para o produtor nacional, né? Tem muita dificuldade, às vezes, em volume. Imagina que para uma empresa que tem 9 indo para a 10ª unidade, estou falando de Brasil, vocês precisam ter um volume interessante de vinho para conseguir distribuir isso corretamente. Como está o Brasil aí na carta? O Brasil está ganhando relevância, claro, se a gente compara com França, Itália, Portugal, Argentina, Chile, ainda é bem menor, mas está ganhando relevância. Você encontra rótulos de tinto, de branco, rosé espumante, provavelmente. Rosé espumante, você encontra, e boas alternativas com boas experiências. Um ótimo custo-benefício. Um ótimo custo-benefício. Então a gente mostra o que o Brasil começa a fazer. Claro que ainda não são rótulos que digamos, a pessoa chama pelo rótulo. Tá. Que teve a experiência, às vezes pela vinícola. Às vezes pela vinícola, exatamente. Então, estamos investindo nisso sim também. Boa. E aí é umas curiosidades que eu gosto de saber, assim, né, cara? Qual é a média que o brasileiro come, assim, de carne num rodízio? Que a gente no churrasco, a gente vai fazer uma média de cálculo ali, é 300, 400 gramas por pessoa, mas num rodízio acho que isso aí deve dobrar minimamente, né? Isso dobra, quase triplica. Vou te dizer por quê. Hoje você pega uma costela, a gente considera o consumo total antes da limpeza, antes de assar, antes de tudo. Então ele está próximo de 900 gramas. Porra. Consumo por cabeça. É um volume alto, mas hoje nós temos desde um dry aged que perde quase 50% do peso entre limpeza e maturação, uma costela que perde mais de 50%. Aí nem fala, né? Um cupim, e mesmo outros cortes que quando você limpa ou você considera uma fraldinha que a cabeça é 25 a 30% do peso da fraldinha. Tem várias características aí que os clientes, muitas vezes, quando você vai fazer um churrasco, você compra limpo, né? Então é mais fácil você fazer um cálculo de 300, 400 gramas por pessoa para sobrar, né? E quando, na verdade, o consumo na fogo de chão é quase o dobro. Né, bem... Cara, você falou de fraldinha, que é um dos cortes que você mais gosta, né? Cara, pra mim é um dos cortes mais saborosos que tem, assim, disparado, cara. Eu amo fraldinha, bem feita. Você não precisa de muito, é fogo, salzinho ali, tchau, né? É isso. E uma boa fralda, né? Isso é o imprescindível, né? Isso é o imprescindível. Já derrete, né? Isso, as fibras abrindo, é isso aí, é isso mesmo. E tirando a fraldinha, você falou do dry age, quais são os principais cortes que vocês têm lá hoje no fogo de chão, que sai bastante? Hoje o principal, picanha segue sendo um dos carro-chefe, né? principais. Agora a fraldinha quase ultrapassa. Que legal. Hoje ancho, chorizo. Olha, eu vou dizer, se você for e provar uma alcatra, a nossa alcatra de Angus,
meu Deus, passou a ser um dos cortes prediletos meus. Eu estou, aliás, só um parênteses, fazendo jejum intermitente. Então, esse papo aqui tá dando fome Tá ali, da hora. a gente tá aqui, ó, 20 para meio-dia, tá num horário complicado de falar de comida boa, né, cara? A produção também tá. A produção tá salivando ali, ó. Então é isso aí. São cortes que fazem muito sucesso. E esses cortes especiais, nem falar, quer dizer, não é para o dia a dia, são para ocasiões especiais, um dry aged, um Wagyu, mas você come uma fraldinha de Wagyu, ou um New York Strip de Wagyu, nossa senhora. Não, Wagyu Wagyu é uma coisa complicada de comentar, né, cara? É uma carne que é aquele marmoreio, é uma... Puta que pariu. E aí que os vinhos de Novo Mundo, com uma hora de astringência, para carnes mais gordas, aí realmente é uma experiência que eu recomendo que as pessoas tenham. Dê um pulo na fogo de chão, pede um Wagyu, pede um bom vinho e... Vai ser feliz, né? vai ser feliz. É isso. Exatamente. E, cara, e a logística, né? Pra você manter isso rodando? Porque primar pela qualidade do fornecedor é imprescindível, né? Como manter isso rodando com a carne sempre fresca? Deve ser uma loucura, né? É Um grande desafio, né? um desafio tanto logístico, de processo, de treinamento, de auditoria. Agora, eu posso dizer que eu tenho a minha vida facilitada pela história. Quando você pega profissionais com muitos anos de casa, com muito conhecimento, a coisa fica mais fácil. Por exemplo, a compra do produto, que também é feita pelo Cássio, é um olho, olha, esse lote eu quero, este lote eu não quero, não, deixa eu ver na origem como tá, quem é, isso é o que? É meio sangue, da onde veio. Então, nós estávamos falando de fraldinha, eu posso me dizer quase um connoisseur de fraldinha. Eu sei da Fraldinha. tem uma fazenda no Uruguai que chama-se Taquarembó, que nós compramos. A fraldinha, eu sei dizer quando a fraldinha é dessa fazenda. Que legal. Eu sei dizer quando é de outro fornecedor, que ela é um pouco menor, fantástico sabor, mas um pouco menor. Então, essas pessoas com muitos anos de casa trazem essa vantagem para fogo de chão, que é conhecer o produto, comprar os melhores produtos, e aí a execução também, que não adianta você comprar a melhor fraldinha e deixar ela queimar, deixar ela passar. Claro que as pessoas que preferem mais bem passadas, a fogo de chão vai fazer e vai entregar o que ela quer. Mas para quem gosta com mais suculência, ou no ponto que eu gosto, mais vermelhinho e tal, você pega essas carnes de origem que tem o marmoreio correto e a gente compra aqui, ao invés de gado de confinamento, a gente compra gado de pasto. Então você pega a gordura mais amarela, é outro sabor. Não, total, isso muda demais, cara, demais, assim, demais. Você pega o gaúcho que espeta, que limpou, que espeta, que faz, sabe a quantidade de sal, você põe o sal grosso para fazer, depois você bate para tirar. Então são coisas que podem parecer óbvias, mas estão na essência, que a fogo de chão, graças à história e à dedicação, fazem a maestria. Então, bom, eu sou suspeito, né? Eu quando peço um prato que o garçom fala, qual é o ponto? Eu falo, cara, o ponto do chefe, sempre. Se achar que tem que passar um pouquinho mais ou deixar um ponto menos, eu sempre deixo livre. Eu não gosto de carne mal passada, né? É bem passada, não é tua praia. Não é minha praia. E mal passada, pessoal, e um parênteses também, né? O vermelho não é sangue, nenhuma carne vai com sangue pro negócio. Que lá é uma proteína que tem aquela cor. Então não caiam nessa bobagem que a carne tá. Que aquele negócio vermelho ali é sangue. Pelo amor de Deus, não caiam nessa loucura, né? E tem cortes, por exemplo, nós estávamos falando do Wagyu. Se você gosta
vermelhinho, eu vou falar para você pedir até um ponto antes, porque os cortes não são tão altos de Wagyu e ele chega mais rápido. E comer aquela carne mais mal passada é fantástica. Já um dry aged, um tomahawk, que ele é mais alto. Mais alto, Então a gente deixa ele mais queimadinho por fora. Aquela crostinha de mylar lá que traz o Isso. umami pra boca, né? O cara sabe tudo de churrasco, pô. Não é só de vinho que ele manja. Ele Eu manja gosto de coisa boa. Né? É isso aí. E é aquele umami que traz, né? Aquela crostinha lá, que é o nosso a sabor extra aí, que muita gente às vezes nem sabe que existe, mas Falou tá uma coisa diferente na boca, que um parmesão traz muito, né? Alguns. Falou tudo. É bom demais, cara. E aí, voltando um pouco pra mercado, assim, eu sempre gosto de entender Não vou resistir aqui. Não, por favor, fica à vontade aí que você vai gostar, coisa boa. Como que foi? Provavelmente você pegou isso, né? Você tava lá, você viveu na pele ali, provavelmente quando você entrou, foi mais ou menos quando teve a pandemia ali, né? Cara, como foi pra vocês que dependem do público rodando dentro da loja se reinventar nesse momento, cara? Cara, eu digo que hoje, claro, é importante o executivo ter uma formação, ter feito uma faculdade, ter feito uma pós ou um curso e tal. Mas eu vou dizer que esse período foi a maior prova, assim, é uma formação de PhD em gestão. Pode crer. Porque foi dificílimo, assim, você fechar, afastar as pessoas. E um parênteses, a Fogo de Chão continuou alimentando a equipe mesmo, as pessoas que estavam afastadas, que tinham sido desligadas. Foi um período muito difícil, foi um período que teve muito investimento da Fogo de Chão Estados Unidos. E aí outro parênteses, né? Quando você trabalha com executivos que são humanos, facilita o período de crise. Foi muito difícil, foi um aprendizado bárbaro, mas eu tive muito apoio da Fogo de Chão Estados Unidos. Esse apoio permitiu que nós dessemos apoio para a equipe aqui. E do meio do processo, a gente já viu que nós íamos sair mais fortes dessa crise, porque nós usamos o tempo que nós estávamos fechados para toda a gestação da inovação, nós não ficamos parados. E realmente, quando nós reabrimos, aí fomos renovando as operações e tal, e claro, o período em si foi de muito prejuízo para todo mundo, para Fogo de Chão, para as famílias, para as pessoas que... Você vê hoje em dia, até agora, sei lá, 3, 4 anos depois, esse reflexo, né? Porque muita gente colocou dinheiro, fez empréstimo, tentou se segurar ali, quem não tem uma estrutura de um grupo como a Fogo de Chão, e permaneceu por um tempinho e você vai vendo as quebras, né, no mercado, Exato. um pouquinho mais à frente ali, né? Exato. E no nosso caso, assim, que nós gestamos todas essas inovações e tal, recontratamos todo mundo e mais, e crescemos, e as pessoas acho que reconhecem isso, essa... É o que você falou, sai mais forte, né, cara? sai mais forte. Então, eu só tenho a agradecer, assim, a quão humanos eles foram, quanto nos deram de apoio. É incrível, estava todo mundo falando de quando estava para abrir, para voltar, nós fomos os primeiros a voltar e a recontratar forte as pessoas e a estar de novo com o pé no acelerador total. E o resultado está aí, a empresa crescendo, é o terceiro ano consecutivo que a gente cresce 2 dígitos em termos de venda e volume de clientela. Nadar na contramão do Brasil, né, cara? Se for pegar aí, a maioria dos mercados, crescer 2 dígitos aqui no Brasil tá difícil, cara. Exato, apesar do governo, né? É apesar das É independente de política pública. exatamente. Eu sou um
a favor aí de ter um estado menor, menos imposto e tal, não é o que nós temos visto, infelizmente. É na contramão disso, né, cara? E então, apesar disso, nós estamos conseguindo crescer, mas só também falando um pouquinho de realidade hoje, uma coisa é crescer, outra coisa é com as pressões inflacionárias, com as complexidades de impostos e tal, dar resultado. Crescer de forma sustentável, né? Exatamente. Hoje o grande desafio hoje dos executivos é, se você pega É não estrangular a margem, né, cara? se você pega a inflação hoje sobre proteína, sobre carne, teve cortes que aumentaram em um ano 150%. Experimenta Facinho comprar. pra gerir isso, né? Exato. Então, experimenta comprar uma costeleta de cordeiro, experimenta comprar um ancho hoje e compara quanto ele estava um ano atrás. Então, é um grande desafio, não é simples e, óbvio, a gente faz de tudo para não repassar, Não dá, né? mas não dá. Né? Tem momentos que você precisa repassar o mínimo ali para continuar com a operação de qualidade e esperar tempos melhores aí de gestão pública para que a gente tenha inflação controlada, né, o peso da máquina pública reduzindo em relação ao crescimento do PIB e não crescendo como A ou gente vê dívida. por aí, não, não só dívida, né? A gente vê a proposta de aumentar a Câmara de Deputado, a gente vê coisas assim que vai, pelo menos pra mim, assim, é uma coisa de ET, né? Os caras tão parecendo tão tudo maluco lá e não. Você pega. Tinha que ter fazer uma reforma mais a fundo, que eu sei que nunca vai acontecer isso. Tanto da questão do presidencialismo, como também a questão de prefeituras, né? A gente tem tanta prefeitura que não se sustenta por aí que poderia ter 5, 6 prefeituras em uma só e ter uma gestão muito mais ágil. Mas aí é uma coisa que pô, eu particularmente não acho que vou ver isso em vida, né, cara? Você sabe que eu acho que depende muito da gente. Eu não sei que idade você tem, eu tenho 55. Deu 38. Você é bem mais novo que eu. Eu vivi uma época, bom, eu nasci na ditadura, né? Tempos são frios. 70, Mas eu, assim, até os meus 30 anos, tal, não se falava em ir para as ruas, né? Ou de fazer, mostrar realmente o que você tá pleiteando. E eu fui para as ruas e participei aí de movimentos, fui ah, apoiar uma série de movimentos e tal, que não existia na história das pessoas com a minha idade. É. Então eu acredito que nós estejamos desenvolvendo e que a gente tem que crer aí que dias melhores virão e temos que agir para que esses dias aconteçam. Aí eu faço o meu. Eu tento votar bem. Mas aí eu tenho um outro parênteses, assim, que eu nem gosto de falar muito de política aqui, mas às vezes eu solto umas pérolas. Mas quanto ganha um deputado, quanto ganha um prefeito, quanto ganha um governador? Cara, é uma. Vamos entender um parênteses que eu vou fazer aqui. É uma mixaria perto do que um grande executivo de uma multinacional ganha. Aham. Então os bons, eles estão no mercado, eles não estão na política. Então, para a política, sobrou só os ratos ali, né? Só quem quer ganhar um salário pequeno e o grande volume por fora. Para mim, a maior crítica que eu tenho com relação à política também é essa, vai nesse sentido. Cara, o salário de um prefeito é ridículo, para tanta responsabilidade que ele tem. Tá, tem Tá benefício. exposto, né? A imagem tá ali para ser apedrejada e tal. Então, assim, você tem que remunerar bem quem tá lá, ter um estado enxuto, uma reforma generalizada ali. Então, assim, quem tá lá não quer perder o osso, né? Então, assim, tento votar bem sempre voto centro-direita ali. Eu sou uma pessoa eu acredito que tanto a esquerda quanto a direita, não vou nem falar de extremismo, né? Porque hoje em dia a gente vive em
não existe. Falar que você é centro, você é um ET, né, cara? Mas eu acredito que tem coisas boas nos dois lados, tirando os extremistas, né? É isso, concordo. E. E o centro-direita, se a gente pegar a média dos países desenvolvidos, é o que deu certo, né? E eu, como administrador, nós temos sempre que nos preparar para o pior, mas esperar o melhor. E eu tenho, assim, eu acho que bons ventos sopram. Você tem bons exemplos de governadores hoje no Sim, país, fazendo bons fazendo boas trabalhos. gestões responsáveis em termos fiscais, em termos de Você vê atrair investimento. pertinho da gente aqui, Minas, cara. Minas, o que você vê de investimento ali Zema. e do Zema, cara, porra, é incrível. Então você vê aqui em São Paulo, lá tem outros. Então eu acho que bons ventos sopram. A mudança não é simples. Eu acho que é você mudar de direção transatlântico. Então é esforço de muitos concentrado para você ver pequenas mudanças que somadas lá na frente vão dar resultado. Eu, com 55 anos, eu já estou suando mais como era o meu pai, assim. Eu falo, olha, eu estou pensando muito mais nos meus filhos Né? do que propriamente eu tenho mais. Eu não vou parar de trabalhar, devo morrer na cancha. Então, meu investimento na ótica é exatamente para isso. Ficar mais 10, 15 anos na fogo de chão, depois tocar a ótica. Mas quem tem uma grande estrada pela frente são os meus filhos. Então, eu penso muito que temos que fazer mudanças e esforços e ir à rua, sentar o dedo nas redes sociais, colocar a boca no trombone e tal, para que essas mudanças ocorram. E vão ocorrer. Vamos falar de coisa boa, vai. Vamos falar de vinho, vamos falar de viagem aí, vamos. Você fala um pouco de. Você comentou dos grandes vinhos que você tomou, tanto no Fasano, como tem agora na adega do Fogo de Chão. Mas fala um pouquinho de viagem, pô. O que você gosta de viajar para vinícola? Quando viaja para fora tem essa tradição de visitar vinícolas? Eu preciso fazer mais, Renato. Eu não tô fazendo tanto quanto eu gostaria, mas eu quero trazer aqui uma experiência que eu tive. É, eu fui uma vez somente para Bordeaux e na época foi o Manuel, os grandes chateaus e tal, e o Manuel me conseguiu uma visita no weekend. Porra. E foi um dia que estava fechado para o winemaker, que tinha feito durante 30 anos o vinho. Estava com a família dele e eu e a minha esposa tomamos uma garrafa Nectar. néctar, tal. Então, eu diria que em termos de É como benzaço, né? é, Benzaço, pelo amor de Deus. foi uma das melhores experiências. E outra experiência muito bacana, até curiosa, em outra viagem, eu fui poucas vezes para a Europa, mas numa das poucas vezes que eu fui para o Porto também com a minha esposa. Região incrível, né? Região incrível, foi assim uma experiência muito bacana. E eu e minha esposa na época nós estávamos curtindo muito comer foie gras e com Porto. E nós fomos para a região do Porto e, sei lá, tomamos café e fomos caminhando até a descida lá. Tava Até no Porto mesmo, Vila Tava Nova no de Porto. Gaia lá. Exatamente, Legal. exatamente. Nós estávamos a pé, indo em direção ao Porto, buscando uma loja para comprar vinho. Mas era cedo, era 10 horas, coisa que eu valha. 10 horas da manhã já é um ótimo horário para começar a tomar vinho. Aqui no podcast a gente começa sempre às 10, galera. Olha a história. Aí tinha uma loja e a gente só via o rodo assim tirando água com a porta pela metade. É uma das únicas que estavam abertas. E aí eu bati na porta de lata assim, a pessoa abriu, não tudo assim, abriu 3/4, falou, pois não, tal. Falei, olha, desculpa, você não está aberto ainda, mas nós gostaríamos de comprar um vinho do Porto, tal. Ele falou, não, nós vamos abrir daqui a tanto tempo, mas o que você está procurando?
E aí nós falamos, olha, nós somos fãs de foie gras e queríamos algo para fazer um pairing, para... Ele Harmonizar. arregalou o olho assim, tirou o avental, abriu a porta, falou, entra aqui, vem aqui no fundo comigo. Eu e minha esposa nos entreolhamos assim e falamos, bom, o cara vai nos sequestrar ou vai ser uma experiência. Eu vou virar o foie gras aqui. Cara, olha que coisa. É um francês que estava no Porto há 15, 20 anos. Amou o que você falou ali, né? Fã de foie gras. A mãe dele tinha feito um foie gras e tinha enviado para ele. Puta, que legal. Um foie gras entier. Tava lá enrolado num pano. Ele pegou 8 copos, colocou 4 na nossa frente, 4 na frente dele, puxou o banco, nós falamos, olha, muito obrigado, assim, mas nós não vamos. Ele falou, não, estou te convidando. Aí pegou, abriu, cortou as fatias do foie gras, sem nada, só o foie gras. E pegou vinho do Porto branco. Eu costumava tomar com um Tawny. Ele falou, não, você vai ter a experiência da tua vida agora. E eu falando, olha, me desculpe, eu não vou comprar. Ele falou, não, depois você compra o que você quiser. Isso aqui eu tô te convidando. Cara, nós ficamos 1h30 na loja. Um vinho melhor que o outro. Ele abriu o vinho Porto Branco oxidado com foie gras. Pra te contar, nós compramos uma garrafa, abraçamos o cara lá e voltamos pro hotel pra dormir, porque nós estávamos bêbados antes do meio-dia. Foi a melhor experiência que eu tive, assim, inesperada. Muito bacana, muito simpático. E aí, quando nós nos despedimos, tal, ele ao invés de abrir a loja, ele fechou a loja e falou, não, também não tô em condição de abrir a loja agora. Então foi muito bacana, assim, foi uma experiência bacana. Cara, quando eu fui pra Portugal lá, eu fiquei no Douro, né? Numa quinta lá tal, e acabei fazendo um bate-volta pro Porto. Foi um dos maiores arrependimentos que eu tive na minha vida de não ficar alguns dias na região do Porto, ali em Nova Gaia, que tem um ar totalmente diferente de algo. Por exemplo, a gente ficou muito tempo em Lisboa lá. Lisboa é muito legal, mas tem um ar mais, pra quem conhece um pouco mais da Europa, tem um ar mais decadente ali e tal, né? Muito legal também. Mas a hora que eu fui pra região do Porto ali, eu achei aquilo sensacional, assim, as caves, aquela região ali da ponte. É um ambiente mais jovem, mais moderno, mais vivo, uma coisa totalmente diferente, cara. Um dos meus arrependimentos, assim, eu geralmente tenho muito pouco quando eu viajo, mas esse foi um de não ter ficado mais tempo erradicado ali no Porto, cara. O Porto, quando você vai em qualquer um dos restaurantezinhos ali perto do rio mesmo, Os turistão mesmo ali, senta, pede um bacalhau fresco. que não tem nada a ver com o bacalhau que a gente come na maioria aqui, né? Exatamente. Sai em pétalas, né? E toma um bom alentejano lá, um bom vinho do Douro lá. Incrível. E ele tem aquela tradição de bacalhau com vinho tinto, né? Com vinho tinto. Vai falar pros caras que não pode, né? Exatamente. Aqui no Brasil, vinho tinto e peixe, você é basicamente assassinato. Nosso mundo aqui de sommelier, de enófilos e de apaixonados por vinho, falar peixe e vinho tinto é assassinato, Ou né? carne e vinho branco. Mas você vai falar pro cara lá que tá 500 anos comendo bacalhau e vinho tinto que tá errado? Não é nada, né, cara? Exatamente. E é desde que começaram as grandes navegações que eles comem bacalhau, né? Bacalhau não é uma coisa do português, né? É uma coisa que eles trouxeram lá da Noruega, né? E é uma tradição de 500 anos, né, cara? Aquela harmonização de tradição, né? Exatamente. Muito bom, cara. E aqui no Brasil, tem tomado algum vinho legal aqui? Alguma coisa bacana da Mantiqueira, muita coisa nova, uns Syrahs bem legais? Eu tomei outro dia, poxa vida, como chama? Pedra Grande, pode ser? Pedra Grande? Não sei. Da onde é? Daqui de São Paulo? Eu acho que era daqui de São Paulo.
Terras Altas? Putz, pode ser, eu não me... Que é Ribeirão. Pode ser, pode ser. Tem um Cerrado bem legal. Cara, eu tenho, como eu te falei, assim, eu acabo comendo mais do que eu devia, por isso eu tô Não. num tratamento para emagrecer aí, e bebendo eu acabo reservando mais em casa, quando eu tô com a esposa e tal. Então não tenho tomado tanto tinto. Ah, normal, cara. O Brasil também não Mas, tá ajudando, né? exa- Calor atrás de calor. exatamente, exatamente. Agora esse friozinho deu uma trégua aí É. pra gente voltar a tomar o tinto. Tem uns branquinhos na geladeira ali, mas eu falei, pô, esse friozinho tá merecendo um tinto, cara. Muito bom. E antes de eu fazer uma pergunta mais. Eu vou fazer ela antes, depois eu volto com umas curiosidades que eu tenho do fogo de chão ali. O que não falta na tua adega hoje, cara? Tirando as champanhes não vintage oxidadas. Eu gostaria de ter vinhos mais antigos. Tá. Eu tenho vinhos, sei lá, 2015, 2020 e tal, mas eu sinto falta de ter um vinho de 20 anos de garrafa, de 30 anos de garrafa. Claro, aqueles que aguentam, né? Esse eu acho que é o principal desafio, né? Você senta num restaurante nos Estados Unidos ou na Europa, você consegue tomar um vinho que está no auge, É. né? Que está Geralmente eles já fazem uma seleção da carta ali, né? exatamente. E aqui no Brasil, a maioria dos que nós tomamos são infanticídios, né? É, Você aí toma um vinho antigo é 2022, se 2023. você pedir pra decantar, você parece ser um ET, né? Pois é, pois é. E são vinhos, claro, que mostram a potência e tal, mas tão longe de estar no apogeu, né? É, Então, eu acho que o problema é que, como o gosto não retrocede, isso é um problema total, cara. quando você provou um vinho no apogeu e depois tomar um vinho novo, tá agarrando, tá com o tanino ainda Tá. briguento, ou enfim. Aí você tem que decantar, deixar uma hora. Tentar Não vai oxigenar conseguir tudo que ele vai te entregar, mas vai entregar mais do que mais do que se tava você amarradão colocar na ali. taça, exatamente. E eu não sou uma pessoa que consigo deixar o vinho abrir em taça, cara. Eu já falei assim, o vinho na minha taça ele meio que evapora, assim. Eu não consigo. O pessoal fala, deixa 20 minutos abrindo na taça. Eu falo, cara, 20 minutos eu já tomei Já duas. tomou, Não, tá louco. já foi. E o que eu faço em casa é deixar uma taça separada, E aí mas aí você como mais didática, aí no final que eu tomei a garrafa inteira com a minha esposa, eu volto lá naquela taça e vejo como que abriu e tal, mas na minha taça mesmo, não tem esse negócio de abrir não, cara. Põe um decanterzão, dá uma airada boa lá, deixa descansar um pouquinho antes de começar a refeição. você Tal, tem já... apetrechos para colocar aerando, né? Esses apetrechos aí eu sou meio. Assim, tem um ou outro que funciona, Ah, muita coisa que é marketing. Eu ainda sou mais do decanter mesmo, é, e dar uma boa airada, um pouco antes da hora que você for beber. é, Acho que funciona mais, abre de uma forma abre, com mais qualidade, assim, é, o vinho. Esses negócios você põe ali e aera ele na hora que tá descendo, assim, eu não sei, eu não. não, não tem tanto diferencial. É, um pouco, é muito pouca coisa, né? Porque É, por mais que ele pegue o oxigênio ali, ele tem um pouco muito contato, é muito pouca rápido, troca, né? né? Muito É pouca muito troca. rápido. É, é. E voltando então um pouco pro fogo de chão, você tem uma ideia, assim, mais ou menos em número de quilos de carne e volume de vinho que vocês rodam mensalmente aí? Olha, volume de carne aproximadamente 12 toneladas. Isso todas as unidades, Brasil, né? Brasil, todas as 9 indo para unidades. 10 agora. Exatamente. Agora, em termos de vinho, eu não saberia dizer quantas garrafas, mas gira aí em torno de 20% do faturamento total da Imagino. empresa. Isso porque na nossa cultura é de almoço. Se fosse a cultura americana de jantar, isso aí representaria o dobro, o triplo, mais ou menos, né? Exatamente, exatamente. É, E hoje está muito bacana. Você vai na Fogo de Chão, você vê mais da metade das mesas um com vinho, né? vinho. Exatamente. É muito legal. Com vinho. Então, tá aumentando, tá?
Eu acho que o consumo de vinho do brasileiro ainda longe dos europeus, ou mesmo se você pega um uruguaio, um Ah, chileno, sem comparação. mas está aumentando. Talvez nas praças que vocês estejam sejam volumes quase próximos ali, né? Porque você tá em grandes capitais, tal, então acho que talvez tenha uma receptividade boa que fuja da média do Pode Brasil, né? ser, pode ser. Mas vocês têm alguma estatística assim de ao longo do tempo a evolução do vinho dentro do estabelecimento, do fogo de chão? Se teve um aumento? Olha, nós tivemos, eu vou trazer uma estatística, não exatamente o que você perguntou, mas uma curiosidade. Nós temos quase que flat o consumo de homens ao longo das 2 últimas décadas. No entanto, houve um aumento muito grande de consumo por parte das mulheres. Hoje, você nota em algumas unidades, em alguns dias, consumo de mulher mais alto do que o consumo dos homens. Que legal. Eu acho que também nas últimas décadas mudou muito, né? Talvez 2, 3 décadas atrás, você tinha menos mulheres no mercado de trabalho, tal. Talvez hoje esteja muito próximo do 1 para 1, né? Daqui a pouco elas E passam, né, cara? daqui a pouco elas passam, que eu apoio. Eu já trabalhei fiquei, com muita cara. mulher Essa e mulher não dominou o mundo ainda por uma questão de detalhe, cara. Exato. Se eu posso, eu contrato só mulher, cara. Muito mais. eu também Eu gosto muito. E elas estão, com razão, aproveitando dessa maravilha aqui, como acho que os homens sempre aproveitaram. Então, está aumentando um consumo de álcool e especificamente de vinho das mulheres em todas as nossas unidades. Que legal, cara. Muito bom. Geralmente eu faço essa pergunta final aí de que não falta na tua adega, né? Mas. E de onde veio esse gosto aí das champanhes oxidadas? Eu fiz parte de uma confraria e um dos confrades, eu fiz parte dessa confraria talvez por 10 ou 15 anos, e um dos confrades, chamado Maurice Bibas, um connoisseur, um francês que está aqui no Brasil há muitos anos, abriu uma champanhe que estava quase um passito, assim. E aí ele mostrou as notas. E o meu pai também tinha algumas garrafas antigas e curtia. Aí Sobrou algumas garrafas da adega do teu pai ainda? sobrou. Que legal. Tem principalmente uma coleção de whiskies. Tenho aí uns 30, 40 whiskies bem antigos. Que legal. E dos vinhos não foram todos. Agora de destilado, de fortificado, que tinha muita bebida dos países nórdicos, aquavit, bebidas que você não encontra assim no dia a dia, sabe? Então nós aprendemos Só em leilão, dependendo da data. muito legal, muito bacana. Então tenho lá com Esse sabe que carinho. foi bem tratada, né? Não, isso tem um valor especial, né? Tá, totalmente. É isso aí. Meu pai provavelmente vai me deixar umas dívidas de herança. Aí não vai deixar garrafa de uísque nem de vinho. Nasce umas brejas ruins ali, não é isso. Ô, produção, pra gente fazer um brinde final, pega lá o. Você falou agora de fortificado e tal. A gente tá fazendo um brinde agora aqui com um vinho do Cais. Opa, Não é um vinho do Porto, mas é um vinho do Cais aí bem, bem bacana. que legal. Só pra adocicar o dia. Um vinho nacional aí, estilo Porto. Aham, Feito ali em Andradas, que o pessoal da Triguva manda pra gente. que legal. Uma coisa. Você vai gostar, um teor alcoólico bem menor, mas um nariz assim, cara. Surreal. Porque todo mundo que assistiu o podcast até o fim vai ficar meio enjoado com o nariz, mas. Bela garrafa, hein? Nossa, é um de Tawny. Bem 14 anos. Uma coisa linda. 17. Olha lá. Ó, se você gostou aquilo errado, porque é tamanho errado, dessa vadeira. Não, pode ser esse lá mesmo, lá embora. Lá. Faz as honras. Aí.
Boa. Não servindo naqueles copinhos pequenininhos que mata os aromas do vinho, cara. O resto tá lindo. Nossa, bela cor, hein? Não. Na hora que você colocar isso aí no nariz, você vai... Então, aproveitando aqui, galera. Muda pra cá, produção. Casa Geraldo, disponível lá na Triguiúva. Oh, tô fora do microfone aqui. Casa Geraldo, disponível lá na Triguiúva. 10% de desconto, Somcast 10. Acessa lá. Coisa linda. 17% de álcool, já é um vinho com baixo teor alcoólico para um estilo desse aqui, que geralmente é 19, 20 ali. E, pô, Paulo, obrigado demais pela Obrigado participação. pela oportunidade. Imagina, saúde. Pessoal, vamos lá no Fogo do Chão experimentar essas novas experiências aí que são bem-vindas, né, cara? É, sem dúvida, sem dúvida. E quem for vai curtir. agradecer também o Hugão da Encânia, com essa charcutaria incrível, coisa fina, que a Record está na tela aí também, acessa lá. E saúde. Finalizar de maneira maravilhosa. Saúde, saúde. Obrigado.